Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2023 do fundo XP LG11, é o XP Logística, fundo de investimento imobiliário. Então, fique conosco para você saber informações aqui importantes do XP LG11, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é muito importante para a gente, tá bom? Ajuda muito e é tudo de graça. Então deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com outras pessoas e também eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá também e encurta a distância. Vamos lá então, para quem não conhece o fundo, né? Eu sempre coloco aqui em relação às características gerais aqui do fundo. É um fundo que investe no segmento logístico e industrial através de empreendimentos, né? Comerciais, aquisição, exploração. Então, a principal receita do fundo, receitas de aluguéis de empreendimentos ou de galpões logísticos e industriais. O fundo é desde junho de 2018, então fez agora recentemente 5 anos de mercado. XPLG11 é o código de negociação na Bolsa de Valores e é um fundo de mais de 3 bilhões de reais em patrimônio líquido. Tem mais de 312.600 cotistas, inclusive eu sou um desses cotistas, um dos primeiros fundos imobiliários da minha carteira, mais de 3 anos aí com ele na carteira, né? E também é um fundo que eu tenho aí a maior posição em relação a valor, né? Valor investido, dos fundos de tijolo, dos fundos de investimento imobiliário de tijolo, minha maior posição é o XPLG11, em torno aí de 6% da minha carteira. Bom, aqui, foco de atuação logístico, né? Classificação pela Ambima, na categoria Ambima. Gestor é a XP Vista Asset Management e também Vortex DTVM é a administradora. Taxa de administração, provavelmente a menor taxa aqui, 0,75%, já que é uma regra em cascata, um fundo bilionário, mais de 3 bi, com certeza paga aqui 0,75% de acordo com o regulamento, e a taxa de performance também tem 20% do que excedeu o benchmark. O benchmark é IPCA mais 6% ao ano, que dá aí hoje em torno aí de 10%, né? 10% de benchmark. Bom, vamos lá então, vamos falar aqui do que a gestora comentou aqui nesse início de setembro relativo ao que aconteceu em agosto. Em agosto foi declarado aí rendimentos de 78 centavos. Quem tinha aí cota até dia 31 de agosto, já que a data base do fundo é o último dia útil do mês que ele faz referência. Então, mês de agosto, último dia útil, 31 de agosto, quem tinha cota aí do XPLG fez jus aí, vai fazer jus ao pagamento que vai ser feito no dia 15 de setembro. Tá? Então, 10º dia útil é o dia que ele paga aí todos os meses seguinte ao que ele faz referência. E o dividend yield anualizado está em 8,3%, né? Um dividend yield aí em relação aos fundos de tijolo, e a cota de mercado 113,33. Essa é a cota de encerramento lá no dia 31 de agosto, mas o último dia que eu vi aí, dia 8 de setembro, fechou a 113,30. Então, praticamente ali dentro da cota que fechou em junho, em agosto, né? E esse valor, inclusive, aqui é o valor base para a emissão de cotas do fundo aí, que vai começar aí recentemente a sexta emissão de cotas. O fundo pretende captar 400 milhões de reais, mas aí, se tiver uma boa procura, né, uma boa aceitação, 25% de volume adicional, né, de cotas adicionais. A princípio, a esse valor e ao preço de mercado, eu particularmente, né, não quero induzir ninguém, mas eu prefiro pegar preço de mercado mesmo, né, e ali minhas posições, aumentar minhas posições conforme a emissão. Se for, vai ser adquirida a mercado a princípio, né, o valor está igual ao valor de mercado. Bom, e o fundo ele procura fazer uma distribuição ali uniforme, né? Uniformização da distribuição de rendimentos de acordo com o fluxo de caixa do semestre. Ele fala aqui sobre a alocação de 1.800, 1.900 metros quadrados praticamente no Cislog Galeão. Vacância física do fundo reduziu de 4,5 para 4,3 e é o menor patamar histórico desde junho de 2020. O fundo segue reduzindo aí a vacância, né? Então ele fala aqui frutos da gestão ativa, né? A extração de valor do portfólio, maximização da geração de resultado e tudo mais, propaganda aqui mostrando que a gestão está trabalhando. Aqui a gente já falou sobre a sexta emissão de cotas, né? O fundo anunciou no último dia
no dia 28 de agosto, ele anunciou ali a sexta emissão de cotas, teve uma alteração de, de registro, né? Porque teve um erro, ele teve um comunicado no dia 6 de setembro, falando que mudou o número do registro, mas ainda não temos aí as datas, né, dessa oferta, pelo menos eu ainda não vi as datas desta oferta aí, quando é que vai começar. Só tem aqui a questão da captação, 400 milhões, podendo chegar aí a 500 milhões de reais. Inclusive, a gente já falou um vídeo aqui no canal, né, sobre essa distribuição, sobre essa emissão. Então, vê lá se já tem cronograma, tudo certo. Bom, aqui entrando no fluxo financeiro. Então, em agosto, o fundo teve receitas de 25,2 milhões. O principal aqui é a receita de locação, 24 milhões e 400 mil reais, 188 mil de rendimentos dos fundos imobiliários e 580 e 800 é o rendimento de caixa, né? Então, está com caixa aí, bom, está rendendo mais de meio milhão de reais. Despesas do fundo, 3,7 milhões de reais. Principal aqui são as despesas operacionais, que é a administração, gestão, né, escrituração, para as despesas que a gente citou aqui. Essas são as despesas operacionais. Imobiliárias teve aqui 785 e as financeiras, que é aquela que o fundo, as alavancagens que o fundo tem de aquisição de imóveis, né, financiamentos de imóvel. Essas despesas aqui são os encargos e os juros desses financiamentos. Aqui não entra a amortização. Amortização só um fato permutativo lá no balanço patrimonial. E o fundo então teve resultado de 21,4 milhões, distribuiu 21,1, fez uma pequena reserva e distribuiu 78 centavos, maior que a média do ano de 2023. E o que a gente observa aqui, né, que o fundo segue distribuindo menos do que os resultados importantes aqui para poder o fundo aí não começar a distribuir caixa, né? Caixa que pode ajudar, inclusive, dentro ali da expansão do fundo, né? Infelizmente, os fundos imobiliários aí é obrigado, felizmente ou infelizmente, né? Depende do ponto de vista, mas ele é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa, segundo aqui a distribuição, aí ele só consegue acumular no máximo 5% dos lucros de caixa para poder fazer aí comprar imóveis. Então por isso que o fundo muitas das vezes tem que fazer a emissão de cotas, né? Então isso aí eu acho que para algum certo ponto é um problema, porque atrapalha no crescimento do fundo, a não ser por meio de alavancagem, né, financiamento de imóveis ou emissão de cotas. Para mim é um ponto negativo. Claro que os proventos são muito bons, né? Para quem que recebe, os proventos são muito bons. Bom, enfim, aqui janeiro a agosto de 2023, a gente observa aqui uma constante, né? Bem aqui, praticamente reta aqui, o fundo tendo ali bons resultados, né? Não tão voláteis, como a gente viu aqui nos últimos meses aqui de dezembro. Então, 2023 está sendo bem previsível, né? Como a gente verifica aqui, não tendo muita variação tanto nos rendimentos quanto nos resultados. O fundo segue aí com uma boa expectativa, então, mantendo-se assim até dezembro. E aqui a liquidez, agosto foi 4 milhões de reais o volume médio diário de negociação no mercado secundário. O fundo está acima do valor patrimonial. O valor patrimonial 110,81, o valor de mercado 113,33. E mais para baixo a gente verifica que a liquidez no mercado, o FI negociou em agosto mais de 91 milhões de reais. Foram mais de 802 mil negociações e o giro de cotas foi de apenas de 3%, dentro da média aí, normal, né? Dentro do giro normal de cotas dos fundos em geral. Bom, aqui dentro da rentabilidade a gente verifica que o fundo teve um volume, uma rentabilidade na verdade negativa em relação ao valor de mercado, 0,25%, e fixo foi positivo em 0,5%, praticamente nulo aí em relação a esse desempenho de mercado. Vamos andar aqui mais para baixo, a gente vê o portfólio, não teve alterações, imóveis 90% dos ativos, né? Cotas 7% e o caixa 3%, os contratos 69% são atípicos e 31% são típicos, também não teve muitas alterações aqui. Em relação ao portfólio, em relação à receita, percentual de receita imobiliária em relação aos locatários, também não teve alterações. O fundo tem aqui o principal locatário com apenas 13% a Via Varejo, 12% a Leroy, Renner
9%. Então não tem uma concentração assim absurda em nenhum dos maiores locatários, né? 13% é o máximo, e ele tem outros aí locatários na sua carteira que, se eu não me engano, são mais de 50, né? E aqui o setor de atuação, comércio varejista é o principal, né? 60% esmagadora de praticamente comércio varejista. Principal indexador dos contratos, índice de correção é o IPCA, 75%, e IGPM 22%, né, são os principais, e no mês de setembro 17% da receita será reajustada aí de acordo com os índices respectivos. E o vencimento dos contratos, né? A maioria vence só a partir de 2025. Eles têm que andar esse gráfico aqui, né? Porque até 2025 são só 2 anos, né? Então tem que estar pelo menos aqui até 2027. Aí de 27 para frente já são 5 anos, a gente tem uma expectativa melhor de médio prazo, né? 25 já está ali, né? Então, falar que tem 90% vencendo a partir de 2025 é fácil, né? Aí é ficar tranquilo, né? Falar que o fundo tem contratos longos, mas não tem. A maioria aqui vencendo a partir de 2025 não tem nenhum parâmetro para a gente saber se é bom ou se é ruim. E aqui o que é bom, a gente verifica que é a ocupação, né? A ocupação segue aumentando, reduzindo a vacância então agora para 4,13%. Que é a diversificação regional, o fundo está presente em 6 estados. E aqui é o overview da carteira, do portfólio, né? São 17 condomínios logísticos, né? 17 imóveis. Muito bom, muito diversificado. Aqui a gente tem os módulos performados, são mais de 148 módulos performados. Empreendimentos em construção tem um, né? Então tem um aqui em construção ainda. Mais de 966 mil metros quadrados de área bruta locável, são 45 locatários. Eu falei que era mais de 50, mas é próximo, é 45. A inadimplência fechou agosto a 3%. Vacância, então, fechou a 4,3%. E a vacância financeira, um pouquinho menor, 3,4%. Bom, aqui são os ativos do fundo, os imóveis performados, né? Então tem aqui algumas características de cada um deles, são 17 imóveis performados, então tem imóveis aqui imensos, né? Como a gente verifica, são grandes galpões localizados aí em lugares, né? Em localizações bem estratégicas, né? Principalmente na parte aqui do Sudeste. Então, baixa o relatório gerencial, faz uma lida aí. A maioria dos imóveis do fundo tem participação integral, um ou outro aqui tem participações parciais, mas a maioria o fundo tem participação integral no imóvel. Esse aqui é o que está em obra, né? O especulativo extrema, está em fase já está em fase final, né? Entrega prevista para o segundo semestre de 2023. Então, até dezembro aí é prazo para a entrega desse outro imóvel em construção. E aqui é o detalhamento dos contratos. E aqui ele separa por região, né? Região Sudeste é a principal, né? Dos 970 mil metros, 660 está no Sudeste, então 68% da área bruta locável está aqui, né? No Sudeste. A vacância está em 3 imóveis, Cislog Rio Especulativo e o SBP. São vacâncias até baixas, né, em relação ao total da região. Na região Sudeste, na Nordeste, na verdade, é um condomínio logístico que tem lá em Cabo de Santo Agostinho, 21% do portfólio está lá, e a vacância atualmente é de 0,6% apenas também. E os outros 2 imóveis lá na região Sul, são 2 imóveis para 2 inquilinos diferentes, cada um ocupando um, representa aí um pouco mais de 10% do portfólio do fundo. Bom, aqui tem algumas perguntas e respostas, né? Alguns fatos relevantes que o fundo aí destaca. Então tem aqui o fato relevante da 6ª emissão de cotas. Como eu falei, a gente já até fez um vídeo aí falando sobre essa emissão, tá? Então procure o vídeo aí para você se informar a respeito da 6ª emissão de cotas do fundo, que tem data sim, ó. Até me esqueci, mas tem data sim. Então aqui as datas, né? E lá no vídeo a gente já fala sobre esses períodos aí, como você pode fazer dentro da sua corretora. Aqui a gente fala sobre a alavancagem do fundo agora, né? Então o fundo atualmente tem 343 milhões de reais em financiamentos de imóveis, né? Que a gente chama de alavancagem, que o fundo faz para alavancar realmente a receita, né? Então aqui o que a gente vê aqui, o fundo está com saldo devedor de 343 milhões, a maioria aqui com prazos diversos, né? Vencendo 2035, 36, tanto que já vence agora em maio de 23. Já venceu, na verdade, né?
Outro aqui em agosto de 27. Então tem até aqui nesse de maio de 2023, é o item 4 aqui, ó, a série conta com amortização bullet de principal de vencimento em títulos remuneratórios, né? Então não fala aqui sobre esse prazo que já venceu, né? Periodicidade de pagamento é mensal, ele já venceu e o início, engraçado, que deve ter alguma coisa errada, né? Porque ele iniciou em junho de 23 e o vencimento está maio de 23, com certeza está errado aqui, pode ser 33, alguma coisa assim, mas ou 32, né? Para ter invertido, uma coisa está errada ou não, né? Então é até 2025, que o prazo dele aqui é de 2 anos, né? Então de repente aqui é até 2025. Ok? Então depois a gente vai ver essa data aí que veio errada. Ok? Então é isso aí, relatório gerencial do XPLG 11, fundo de logística, segue aí, né, num bom desempenho, reduzindo a vacância do fundo, né, e distribuindo aí proventos e resultados. Inclusive o resultado do fundo está bem regular, né, 2023 todinho, sem crise, sem susto, pelo menos a princípio, ok? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente se você é cotista do XPLG11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.